Bom dia, graças e paz a todos. Um feliz sábado a todos os nossos irmãos aqui presentes. Hoje, no 15º dia da nossa jornada de libertação, vamos falar sobre libertos do desânimo. De vez em quando vem, né, esse sentimento perto de nós, mas a gente tem que ser liberto completamente. E para falar desse assunto, a nossa querida irmã Sandra Abreu. Com você a palavra, irmã Sandra. Então, obrigada, agradeço pela oportunidade e peço que vocês possam orar em seus corações. Por incrível que pareça, o tema, eu estava um pouco desanimada e falei com a irmã Alexandra que não ia dar para mim passar esse tema, mas ela disse, pois agora é que você precisa passar mesmo. Então, preparei aqui que tudo seja para a glória do Senhor e que essa mensagem possa ser tocante, que nem foi tocante a mim. Então, como a irmã Alexandra mencionou o tema, liberto do desânimo. Então, nesta madrugada, irei falar sobre o desânimo. Todos nós, em algum momento na vida, já passou ou irá passar pelo momento de desânimo. Isso é normal, pois somos carne, né? Somos humanos. Mesmo o espírito estando preparado, mas a carne é fraca. Então, o texto bíblico inicial mencionado nos fala sobre o desânimo, que nos diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Está escrito em 2 Coríntios 4,16. Temos na Bíblia o relato de vários homens de fé que também passou pelo desânimo em algum momento em suas vidas. Primeiro exemplo, podemos ver em Números capítulo 11, temos o exemplo de Moisés. Moisés tendo dificuldades de levar o povo cansado e estressado com o povo, ele fica tão desanimado a ponto de pedir a Deus para morrer. Outro exemplo é o de Elias, 1 Reis, capítulo 19. Elias sendo perseguido, vivendo a pressão de seu ministério, também desejou a morte, pois Elias, mesmo sendo um profeta fiel e muito temente a Deus, também era sujeito às mesmas paixões que as nossas. Ele também sentiu medo e desanimou como qualquer outra pessoa. O que levou Elias a se esconder em uma caverna? Após Elias confrontar e matar os profetas de Baal no Monte Carmelo, o rei Acabe foi até Jezabel, sua esposa, e contou a ela como o profeta Elias confrontou e matou todos os profetas pagãos. Quando Jezabel ouviu o relato do rei Acabe, ficou completamente possessa e irada. Ela mandou um mensageiro ao encontro do profeta Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Está escrito em 1 Reis 19, 2. Talvez Elias estivesse esperando que as demonstrações do poder de Deus no Monte Carmelo produzissem quebrantamento em Jezabel e Acabe, mas não foi isso que aconteceu. Em vez de arrependimento, a perversa esposa de Acabe declarou guerra ao Senhor e começou por ameaçar Elias. Então, diante disso, Elias tenha julgado ter falhado em sua missão como profeta. De fato, ele se sentiu um fracasso. E quando recebeu a carta de ameaça de Jezabel, fugiu temendo por sua vida. Elias sentou e orou a Deus pedindo a morte, alegando que já tinha vivido bastante e que não era melhor que seus antepassados e que Deus poderia tirar sua vida. E foi nessa situação que Deus entregou 4 lições valiosas para Elias. Primeira lição: Elias descobriu que Deus se manifesta de várias formas e não está limitado a apenas uma maneira de agir. E Deus disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento.
E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Está escrito em 1 Reis 19, 11 a 12. Deus se manifestou numa voz mansa e delicada, o que surpreendeu Elias, que talvez esperasse Deus falar através dos grandes fenômenos naturais. Portanto, não podemos limitar Deus a uma forma específica de agir ou se manifestar, mas devemos estar abertos a ser surpreendido por Ele. Então, às vezes, nós pedimos algo para Deus e achamos que Deus vai agir de uma forma fenomenal, mas Deus ele age de uma forma que às vezes você nem espera. Então, sempre precisamos orar, pedir para que Deus possa fazer com que nós possamos ser sensíveis à sua voz, que Ele tem várias formas de falar conosco. Às vezes, Deus está nos dando a resposta através de uma criança, através de uma pessoa que nós nem imaginamos. E Deus, Ele está disposto a nos dar resposta. Então, precisamos ficar atento com a voz de Deus falando conosco. Então, segundo ponto, Elias entendeu que estava fora da direção e precisava voltar para seu caminho. Na continuação do caminho, vemos que Deus instruiu Elias a voltar pelo caminho que ele tinha vindo para o deserto de Damasco. Essa ordem indica que Elias estava em um caminho diferente do que Deus queria para ele e precisava retornar ao caminho correto. Isso serve como um lembrete para nós de que quando estamos desanimados ou confusos em relação à vontade de Deus para nossas vidas, precisamos buscar sua direção ao invés de seguir nossos próprios caminhos. Quantas vezes nós queremos tanto algo que às vezes nós oramos, pedimos uma direção de Deus, a resposta de Deus é não, não. Mas nós queremos tanto, tanto, que acabamos insistindo e acaba que nós se decepcionamos. Por quê? Deus sabe tudo, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, mesmo que nós, o nosso eu, acha que aquilo é bom, que aquilo vai ser algo especial para nós, para a nossa família, mas Deus sabe que aquilo lá não será algo bom, então nós precisamos aceitar a resposta de Deus. Se nós oramos, pedimos oração para que Deus possa nos dar a resposta, então se a resposta de Deus é não, então nós precisamos entender que se não deu certo é porque não é da vontade de Deus. Então, quando tentamos fazer as coisas da nossa maneira, muitas vezes acabamos experimentando as consequências negativas e nossas decisões precisamos voltar atrás para corrigir nossos erros. Terceiro ponto, Elias pensava ser o seu fim, mas Deus ainda tinha coisas para ele fazer. E Deus revelou a Elias que ele tinha uma missão a cumprir. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor como profeta. Mesmo depois das ameaças de Jezabel, Elias percebeu que Deus tinha planos maiores para ele. Então, é tão bom quando nós percebemos que Deus tem planos maiores para nós e nós aceitamos os planos de Deus, porque sempre no final a gente vai ver que aquilo que a gente queria tanto não ia fazer bem para nós, mas quando passamos a acreditar nos planos de Deus, a gente percebe realmente se aquilo lá tivesse dado certo, não ia ser algo bom para mim e para os que estão ao meu redor. Então, o Senhor poderia ter deixado Elias entregue a seu desânimo naquela caverna. Ele poderia ter levado outra pessoa, levantado outra pessoa para ocupar o lugar de profeta em Israel, porque ninguém é indispensável perante o Senhor. Mas Deus cumpre o seu propósito através de nós. Então, quando nós fazemos uma entrega completa ao Senhor, Deus ele nos usa e nos faz uma ferramenta especial que às vezes até as pessoas se surpreendem, nem imagina que um dia, através de nós, Deus pode fazer algo inesperado, algo inexplicável. Por esse motivo é muito bom nós nos entregar todos os dias por completo e deixar que Deus haja da maneira dele e traga a resposta no momento certo. Então,
Esse relato nos ensina que os caminhos de Deus são maiores que os nossos e seus planos não podem ser impedidos, mesmo quando parece que chegamos ao fim. Então, às vezes, quando nós pensamos que tudo chegou ao fim, é quando Deus começa a agir e a gente vê um lindo arco-íris colorido à nossa frente, fluindo. E é muito bom a gente poder compreender a vontade de Deus. Deus ainda pode fazer muito, muito através de nós. Devemos confiar que Ele está no controle e tem a última palavra. Quarto ponto. Elias pensava estar só, mas Deus havia preservado mais 7.000 homens. Elias declarou 2 vezes de estar só, acreditando que todos os profetas foram mortos e que não havia mais crentes como ele. No entanto, Deus sempre preserva remanescente fiel, mesmo em período de decadência espiritual. Enquanto Elias se sentia isolado, Deus tinha preservado 7.000 homens que não se curvaram a Baal. É importante lembrar que nunca estamos sozinhos e que Deus sempre levanta companheiros para nos ajudar. Neste momento, pode ter pessoas orando por você que ainda nem a conheça ou sabe seu nome. Então, às vezes nós estamos passando por algum momento tão difícil e quando a gente menos espera, a gente percebe a resposta de Deus. E às vezes a resposta de oração, tem pessoas, quantas e quantas pessoas estão com o nome nas listas de libertação, e às vezes os seus familiares nem imaginam, mas estamos aqui todos os dias orando pelas pessoas que se encontram nas listas de libertação, e a pessoa é liberta por resposta de oração, isso é maravilhoso. É importante lembrar mesmo que Deus não mandou Elias se esconder na caverna, ele permitiu isso para lhe ensinar algumas lições valiosas. E essas lições servem de aprendizados para nós até os dias de hoje. Elias na caverna é o lembrete que até os mais fortes podem ser fracos. Elias foi um dos profetas mais emblemáticos de Israel, inclusive no Novo Testamento, ele aparece no episódio da transfiguração de Jesus junto de Moisés. O que podemos aprender com a história de Elias na caverna é que, mesmo nos momentos de desânimo, Deus está sempre presente para nos ensinar, guiar e nos surpreender. Assim como Elias, podemos descobrir que não estamos sozinhos. Precisamos confiar que os caminhos de Deus são maiores que os nossos e Ele sempre tem o controle de tudo. Talvez você nunca chegou a pedir a morte, mas às vezes você pode estar passando por tanta pressão em sua vida, com algum problema familiar ou financeiro, que você não sabe mais o que fazer, já não dorme, não se alimenta mais direito, e não consegue se concentrar nas coisas especiais que Deus tem para você. Mas o que a gente pode perceber com tudo isso é que isso é uma armadilha do inimigo. Ele faz nós ficar cabisbaixo, passar por um momento difícil e desistir dos planos que Deus tem para nossas vidas. Então, isso é uma arma que o inimigo usa para nos bombardear em nosso dia a dia, para nós não completar o chamado e o plano especial que Deus tem para nossas vidas. Deus não nos trouxe a esse mundo em vão. Todos nós temos uma linda história pela frente e às vezes não percebemos. Quantas pessoas acham que chegou ao fim e não deseja mais viver? E muitos já até chegou a tirar a própria vida por achar que esta é a única solução. Sumir para fugir de alguma forma dos problemas. E uns acham que a morte é a solução. E a morte não é a solução, porque o Deus, da mesma forma que Ele nos deu a vida, Ele pode nos manter firme e nós não devemos desistir. Mas quando a gente pensa que é o fim, é que nós temos que buscar mais ainda, estar na presença de Deus, buscar incansavelmente, porque a sua palavra diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo Ele enquanto está perto. Então, triste vai ser o dia quando
iremos buscar e ele não vai estar mais disponível aqui nesta terra para nos ajudar. Vai ser um tempo de angústia tão triste e muitos não estão aproveitando essa oportunidade que tem hoje. Então, o desânimo, ele nos faz parar no meio do caminho. Conta o exemplo, aliás, o desânimo, ele nos faz parar no meio do caminho. Uma vez eu fui com meu esposo para uma cachoeira e muitas pessoas foram também. Quando chegou em certo ponto, eu me desanimei, vi aqueles penhascos para poder atravessar, que tinha que subir passar por umas pedras, e eu me desanimei, fiquei tão triste. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e ele pegou e disse assim, vamos continuar? Eu falei, não. E sendo que era um lugar perigoso, que tinha até onça. E de repente veio umas pessoas atrás, animado, e falou assim, vamos, Sandra, vamos continuar. E aquilo me deu assim, uma força tão grande, um ânimo, e aquele desânimo que estava dentro de mim, eu peguei e voltei novamente. Então, nós conseguimos chegar até essa cachoeira e na volta nós voltamos para outro caminho. Então, o desânimo, ele faz nos parar no meio do caminho e a gente não consegue, a gente trava, isso não é legal. Então, foi fácil se animar para ir, mas em certo momento bateu aquele desânimo achando que não ia conseguir, mas através do ânimo de outras pessoas nós conseguimos vencer. Então, quantos cristãos têm muitas ideias boas, tanto na igreja como na vida profissional? Começa o ano e faz tantos planos falando que fará um monte de coisas e vai colocar todos em prática, até inicia, mas não chega a terminar por causa do cansaço e do desânimo. E para no meio do caminho, sendo que às vezes já estava tão perto de chegar à vitória. O desânimo nos faz indisponível para Deus e isso não nos faz bem, pois vem o peso da culpa por ter tido a chance de fazer e não ter feito. Tantas almas você poderá salvar se todo sábado você se dedicasse, planejar e fazer, e no final da tarde é tão bom saber que foi útil a alguém. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, você está desanimado, sonolento em casa, e aquele chamado de Deus, vai fazer o trabalho, e você acaba que não vai, fica em casa o dia todo. É um dia de descanso, mas é um descanso dos trabalhos cotidianos, mas nós precisamos decidir um dia especial, tanto para Deus como para o nosso próximo. É tão bom, meus irmãos, a gente fazer visita no hospital, e a gente vê aquelas almas, às vezes a gente mal termina de perguntar se pode dar continuidade à visita missionária, fazer uma oração, fazer um texto bíblico, e as pessoas dizem, nós estávamos precisando, ninguém nos veio visitar, e você veio aqui trazer uma mensagem. Sim, nós aceitamos, nós precisamos. Quando a gente sai, as pessoas ainda dizem, volta mais vezes. Então, o ser humano não é feliz quando vive o individualismo, quando não é útil na vida das pessoas. Deus nos faz assim, dependente um dos outros, para o egoísmo não tomar conta do nosso ser. Pois, por natureza, somos egoístas de querer tudo para nós, já desde criança. Quando se sente desanimados, lembre-se desses textos bíblicos. Mateus 11, 28, 30 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não tem coisa melhor do que nós nos entregar por completo a Jesus. Atos 18, 9 e 10 também diz assim, não tenha medo, continue a falar e não te cale, porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para te fazer mal. Josué 1, 9. Lembra de minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Amém. Então, que Deus seja louvado por esta mensagem. Amém. Não sei, para a glória do Senhor. Amém. Em algum momento, algum de vocês. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.